O naturalismo no Brasil foi um movimento literário que teve seu auge no final do século XIX, influenciado pelas teorias científicas da época, como o darwinismo e o positivismo. O naturalismo buscava retratar a realidade de forma objetiva, crua e determinista. As principais características do naturalismo no Brasil: ênfase na herança, no meio ambiente e nos instintos como determinantes do comportamento humano. Representação fiel da realidade, sem idealizações. Crítica social e denúncia das desigualdades e injustiças da sociedade. Aloysio Azevedo nasceu em 1857 na cidade de São Luís, no Maranhão, e faleceu em 1913 em Buenos Aires, Argentina. Aloysio Azevedo foi um dos principais representantes do naturalismo no Brasil e deixou um legado importante na literatura brasileira. Azevedo começou sua carreira como jornalista, mas foi na literatura que encontrou sua verdadeira vocação. Suas obras exploram as realidades sociais e humanas, expondo as contradições e as injustiças da sociedade brasileira no século XIX. O Mulato, considerada sua obra-prima, retrata a história de Raimundo, um jovem mulato de pele clara que enfrenta o preconceito racial e a hipocrisia da sociedade maranhense. A obra é uma crítica contundente à estratificação social e ao racismo presente na época. Adolfo Caminha foi um importante escritor brasileiro do período naturalista. Ele nasceu em 1867 em Aracati, no Ceará, e faleceu precocemente em 1897 no Rio de Janeiro. Sua obra contribuiu para a consolidação do naturalismo no Brasil, abordando temas controversos e polêmicos. Caminha foi um escritor ousado e corajoso, explorando questões tabus e retratando a realidade de forma crua e sem rodeios. Suas obras denunciaram as injustiças sociais e problemas morais presentes na sociedade brasileira da época. A Normalista é considerada a obra-prima de Adolfo Caminha. O livro retrata a história de Isabel, uma jovem que entra em um internato para se tornar professora. Ao longo da narrativa, são explorados temas como opressão sexual, a hipocrisia social e a repressão dos desejos femininos. Raul Pompeia foi um destacado escritor brasileiro do período do naturalismo. Ele nasceu em 1863, no Rio de Janeiro, e faleceu em 95, na mesma cidade. Pompeia foi um dos expoentes desse movimento literário no Brasil, trazendo em suas obras uma visão crítica da sociedade e explorando temas controversos. O Ateneu, considerada sua obra-prima, retrata a vida em um colégio interno no Rio de Janeiro. O livro apresenta a história de Sérgio, um adolescente que ingressa no colégio e vivencia as experiências marcantes dessa fase, como as relações de poder, a violência, a repressão e a descoberta de sua própria identidade. Inglês de Souza foi um importante escritor brasileiro no período do naturalismo, nascido em 1853 em São Luís, no Maranhão, e falecido em 1918. Inglês de Souza deixou um legado significativo na literatura brasileira, com suas obras realistas e críticas. O Missionário, considerada uma de suas obras mais conhecidas, o Missionário retrata na região amazônica durante a colonização portuguesa. A história gira em torno de um padre que enfrenta dificuldades e contradições no trabalho da evangelização dos indígenas. A obra aborda temas como exploração indígena, influência religiosa. O naturalismo teve um impacto significativo no Brasil, renovando a estética literária, promovendo uma reflexão crítica da sociedade, abordando temas tabus como a sexualidade e violência, e influenciando a formação de identidade nacional. Além disso, o movimento teve uma influência marcante no desenvolvimento do modernismo no Brasil. O legado naturalista no Brasil é marcado pela revolução estética, pela crítica social e moral, pela observação científica, pela construção da identidade nacional e pela influência do desenvolvimento do modernismo. O movimento deixou uma marca duradoura na literatura brasileira e contribuiu para a evolução do pensamento e da cultura do país. O naturalismo marcou um movimento de transformação na literatura brasileira, abriu caminhos para o desenvolvimento do realismo e do modernismo. Ainda hoje, suas obras são estudadas e valorizadas, destacando-se como importantes registros da história e da sociedade.